Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Aqui é o César e bem-vindo ao Revolution Now, episódio 44. Mais uma vez, me desculpem pelo intervalo entre episódios. O tempo agora é curto, com vários projetos e predominando o trabalho no novo filme Zeitgeist. Mas é importante voltar nesse estilo. Eu não sinto essa vibe, por assim dizer, desde a série original de Cultura em Declínio, já por algum tempo. De um ponto de vista ativista, diversidade de abordagens certamente tem seu lugar. Por exemplo, em Inter-Reflections, meu último filme, foi uma abordagem bem experimental e ambiciosa. Então tem A Cultura em Declínio, a minha sátira de acesso público, de baixo orçamento, que teve sua primeira temporada por volta de 2013. E falo mais disso no segundo. E claro, meu livro acadêmico de 2017, O Novo Movimento de Direitos Humanos, que a certo nível é o meu trabalho mais definidor em termos de quem eu sou. E acreditem ou não, na bagunça de tudo isso, eu me preparo para escrever mais dois textos, um ligado ao lançamento do filme, falando basicamente de uma economia paralela, e o outro, como já disse, é mais um trabalho emocional que fala sobre o assunto de não se identificar com a cultura dominante em que se nasceu. E acredite, é fácil se sentir sozinho por aí afora. Quando você deriva os seus valores de altruísmo, de sustentabilidade, de igualdade, porque a grande maioria das pessoas não compartilham desses valores. Elas podem até falar disso, mas em termos de suas ações, suas lealdades, elas não apoiam esses valores. Não há nada a ganhar com esses valores, em outras palavras, em termos do sistema em que vivemos. Mas dito isso, eu agradeço aos apoiadores do Patreon que tiveram a paciência nisso tudo, porque ser prolífico com essas coisas é desafiador. Então, obrigado de novo. E como abordado no episódio anterior, voltando à cultura em declínio, eu tenho um projeto paralelo agora chamado Yelling at the Wind, Gritando ao Vento, em 3 segmentos online, legendados já em português aqui no canal, o link está na descrição. E eles são mini documentários de 15 a 30 minutos sobre diversos assuntos com atitude geral consistente com a primeira temporada original da Cultura em Declínio. E a diferença aqui é que fala mais sobre coisas contemporâneas acontecendo. Por exemplo, o episódio 1 é sobre capitalismo versus socialismo. O episódio 2 sobre o teto da dívida e o fenômeno geral de dívida, como se vê nos Estados Unidos e pelo mundo. E o último que fiz foi com umas ideias diferentes, mas que basicamente se concentrou no complexo industrial ativista, como eu o chamo, a indústria do ativismo, que tocou em outros elementos como o problema de incentivo sombra e assim por diante. Na verdade, provavelmente é uma boa ideia executar esses como podcasts, porque sei que há públicos diferentes em lugares diferentes. Então posso eventualmente transmitir esses na rede de podcasts também. E tenho que admitir, é satisfatório voltar a esse estilo, assumindo um tom mais humorístico. Canalizando o George Carlin interno tem um efeito terapêutico. E sim, muitos por aí, quando me ouvem nas redes sociais ou nesses segmentos, pensam: bom, esse Peter simplesmente é cínico. Mas na verdade eu miro em vários níveis, incluindo psicologia reversa. Nós precisamos de mais realismo bruto. As pessoas costumam me perguntar arbitrariamente se sou otimista. Você só pode ser otimista se você vê padrões rumando em direção à mudança positiva. Você não pode arbitrariamente se declarar um otimista, a menos que você esteja delirante e então escolha ver as coisas de certa maneira, independentemente da informação chegando a você. E como uma parte, eu penso que muitos ativistas prestam um grande desserviço ao público, tentando apresentar a ideia de que de alguma forma, através deles, é claro, nós alcançaremos essa mudança gigantesca necessária. E eles meio que repetem essas coisas, se você prestar atenção, aludindo como se fosse apenas uma questão de tempo resolver tudo. É manipulação para fazer a gente se sentir bem, via o complexo industrial ativista. Uma vez mais, isso é coisa que a gente já conhece de político em campanha. E é ótimo para vender camiseta e conseguir entrevistas, porque
A maioria das pessoas afora realmente assume que as coisas rumam numa direção positiva e, francamente, sem envolvimento delas, porque todo mundo simplesmente não sabe o que fazer e estão muito estressados e com preguiça. Então, esse é o caminho mais fácil para seguir aqueles que dizem que tudo ficará bem. Eu tenho feito isso há 16 anos, meio contra a vontade, francamente. E não vou ficar de sacanagem com ninguém. Eu posso nem sempre estar certo, mas me recuso a fazer esse jogo. Nós podemos mudar o mundo? É claro que podemos. No entanto, a trajetória geral nessa fase agora, quando se olha todas as características, todas as influências, todos os ciclos de retroalimentação, e dizer que tudo isso é positivo, justificando otimismo, é completamente absurdo. E antes de entrarmos no nosso podcast, eu quero passar umas anotações aqui. O próximo segmento da Cultura em Declínio, Gritando ao Vento, que espero lançar no final da próxima semana, será chamado Culto da Normalidade. Meio que com base no que eu acabei de dizer, discutindo como é importante lembrar que o verdadeiro prego no caixão da sociedade são as pessoas que basicamente fingem que tudo está bem, os normais, que vão a seus empregos diários, voltam para os seus parceiros, maridos ou esposas e filhos e fazem algum hobby, assistem televisão, brincam com o celular dia após dia, assumindo que de alguma forma a sociedade cuidará de si mesma. Eles podem votar, reciclar, assinar petições, doar dinheiro para alguma caridade ou grupo ambiental, mas isso não ajuda em nada. E é essa ilusão básica, preguiçosa de que tudo ficará bem, é um dos problemas mais dominantes que enfrentamos. Aqueles que se sentam nas laterais, pensando que política, voto, vai resolver tudo. É efetivamente uma perda de potencial. É como um estádio de 50 mil lugares e apenas 15 lugares ocupados. Obviamente, se uma massa crítica informada pudesse realmente se galvanizar, que era a premissa original do movimento Zeitgeist e muitas outras organizações de base, o mundo podia mudar rapidamente, forçando as mãos do poder através da influência, supondo, claro, que as massas saibam o que querem. Mas isso ainda não aconteceu e há muitas razões para acreditar que nunca acontecerá. Ou ao menos não vai acontecer até que se já tenha passado tanto do momento que a eficácia da ação será impotente. E só para ficar claro, eu entendo, sabe? Eu tenho amigos e família que propositalmente nunca assistem ao noticiário. Por quê? Porque em parte é receita para problema de saúde mental, se você tiver qualquer empatia ou senso de responsabilidade moral. É doloroso assistir impotente ao noticiário diário se desenrolando na idiotice e negligência que a gente assiste hoje, enquanto da mesma forma, como falamos antes, sobrevivência no capitalismo é difícil o suficiente. O sistema coage tanto, ele é tão coercitivo, que força a submissão e limita qualquer distração, com as pessoas sobrevivendo de salário a salário, sem poder economizar nada, em outras palavras, lacradas em considerações estreitas de sobrevivência, excluindo até tempo para pensar em qualquer outra coisa. Eu entendo isso e sou solidário a isso, pois já disse muitas vezes, é essa coerção de manter as pessoas tão amedrontadas, só tentando sobreviver por conta própria, sem a conveniência de até mesmo prestar atenção ao que acontece à volta, que ajuda a manter esse sistema em pé. Um potente mecanismo de reforço dentre muitos mecanismos de reforço potentes. De fato, no final desse podcast, eu vou colocar uma entrevista que fiz com uma rádio de notícias de Brisbane, Austrália, Radio 4ZZZ, e foi uma boa entrevista, meio que rara, porque tocamos em muitas questões importantes no curto tempo que tínhamos, questões que vão no cerne de muitos problemas diferentes. E a pessoa que me entrevistou realmente fez a sua pesquisa muito bem. Eu fico agradecido. E o assunto mencionado há pouco foi abordado. Então vou repetir no final colocando a entrevista. Entremos no âmago das coisas agora.
No último podcast, a problemática questão de institucionalização foi brevemente abordada no final. Algo sobre o qual refleti muito nos últimos 15 anos, devido a meu trabalho com várias organizações, o movimento Zeitgeist incluso. E primeiro, semanticamente, para ter certeza que estamos de acordo aqui, instituições podem ser físicas ou intelectuais de modo geral, e podem se sobrepor também, o que geralmente é o caso. Pense nisso como um espectro entre ideologia geral, como uma religião, e um grupo formado que seja identificável, como um clube de sócios, como esses grupos que fazem flash mob nacionalista para candidato em eleição. E no contexto de ativismo, de um lado desse espectro, existem indivíduos que compartilham de um interesse básico ou sistema de valores, são independentes e compartilham pontos de vista semelhantes, como ser anti-guerra, ou buscar sustentabilidade ambiental, ou interesse em igualdade social e assim por diante. Tais indivíduos não necessariamente se organizam ou se reúnem formalmente. Eles apenas compartilham de uma inferência básica por meio de influência cultural. E num breve à parte aqui, que não posso deixar passar, tais instituições ideológicas por valores compartilhados, embora simples de se falar categoricamente em abstração, têm muita nuance e são complexas. E hoje, como acho muitos serem cientes, é na verdade uma alternativa perigosa engajar em debate ou comunicação. A cultura hoje tem um sério problema entre diferenciar ideias que urgem serem diretamente abordadas das associações de grupo a essas ideias, subjetivas ou não. Por exemplo, o debate público hoje frequentemente gravita em torno do ódio de um grupo, visto como categórico, que é o contrário de uma consideração objetiva de ideias por mérito próprio. Vocês conhecem, algum ativista diz, vamos abordar sustentabilidade ambiental ou melhoria de direitos humanos. Que rótulo dão a essa gente? Como nós etiquetamos essas pessoas? Nós as etiquetamos de liberais, claro. E uma vez que a categoria ideológica institucional é apresentada, as comportas se abrem e os muitos que ouvem tal rotulação vulneráveis a essas ideias ou pessoas ostensivamente associadas a este assim chamado liberalismo, criam associações que não necessariamente existem e baseiam seus julgamentos nessas associações, não na ideia ou problema em questão. Também é assim que funciona a delirante cultura da conspiração moderna. É tudo sobre associação simbólica, mas isso é para outra conversa. Tudo isso sufoca pensamento crítico e, em última análise, serve como um mecanismo de controle social que preserva o estabelecimento, seja infligido em si próprio ou imposto. E, claro, é profundamente inibidor a muitos níveis. Na verdade, é talvez uma das estratégias comunicativas mais usadas por políticos, quer eles o façam conscientemente ou patologicamente. Quantas vezes a gente ouve eles falarem dessa dicotomia entre, digamos, liberais e conservadores? Não alguma qualificação que possa cair sob a égide de ideologia do liberalismo, o que é algo subjetivo em si, e não alguma qualificação histórica do que possa cair na égide de conservadorismo, baseado na história e na teoria que foi escrita antes. Não! Porque isso exigiria o reconhecimento de ideias específicas independentemente dessa classificação. Ao invés disso, tudo simplesmente virou essa dinâmica de grupo contra grupo, ao invés de dinâmica de oposição de sistema de crença versus sistema de crença, definido novamente por ideias específicas que devem ser tomadas ponto a ponto. E a propósito, para deixar claro, e é trágico que eu tenha que apontar isso, estas não são as únicas duas filosofias ou ideologias institucionais que existem. Mesmo apesar de ser generalizado e a maioria das pessoas falarem como se fossem, no que se refere a liberalismo e conservadorismo,
que é apenas outra infeliz e falsa dualidade polarizada que, novamente, destrói o pensamento crítico, mantendo a mente imune a novas informações ou ideias. Se eu expressasse um interesse em, digamos, ciência, e pensasse sobre como a ciência pode ser utilizada para entender o mundo e ajudar na tomada de decisão na sociedade em relação a, digamos, saúde pública, eu não seria chamado de cientista ou alguém que promove uma filosofia científica. Não! Eu seria chamado de liberal nesse caso. Porque, aparentemente, acreditar em ciência é um fenômeno liberal, conforme rotulado, conforme etiquetado pela cultura que temos hoje. E uma vez que você tem isso em cima, isso polui tudo. E além disso, no fiasco da política americana e, diga-se de passagem, no fiasco da política brasileira, que penso concordar não ser um fiasco, esses termos são literalmente substituídos por supostos partidos políticos. Portanto, os democratas e os republicanos. Portanto, a esquerda e a direita. Ih, que história velha, meu. Parece ridículo, mas se você olhar com atenção, é assim que a maioria das pessoas pensam. Elas tomam suas decisões sociais baseadas numa rede de associações vagas e de visão curta, o que realmente só apoia o viés cognitivo no final, só ajuda a ficar tendencioso quando se pensa nisso no final. E apoia o controle social e tudo que vem disso. O esquema mental da maioria das pessoas está completamente perturbado. Elas só categorizam, rotulam e vinculam a um grupo, ou pessoa, ou evento na história, e descartam por associação. Isso é 90% do pensamento contemporâneo político do público em geral. Pense no termo comunismo. O termo tem um componente ideológico, histórico e de grupo, todos os quais são demonizados pela maioria da sociedade hoje. Então, quando alguém menciona algo como renda básica universal, ou qualquer coisa que se desvie das normas da dinâmica de mercado, uma subcultura simplesmente interpreta essa ideia como contextual à ideologia de comunismo e então lhes dizem que se fizerem renda básica universal, se houver renda básica universal, é só um passo na direção do pior dos piores resultados históricos associados ao comunismo, como escravidão, gulags, etc. Novamente, isso parece absurdo, mas é isso que se encontra nos extremos da ideologia conservadora. E nem mesmo nos extremos, de fato, é tão comum agora. E a propósito, quando eu digo conservador, isso cobre o espectro inteiro da sociedade contemporânea. 99% dos chamados democratas são de fato fundamentalmente conservadores em sua filosofia e sistema de crenças. Agora, essa ressalva observada, o reconhecimento de ideologia institucional tem o seu lugar, mas sem necessidade de associações de grupo. Esse é o erro mental, uma vez mais. Trata-se de reconhecer sistemas de crenças em geral. Uma vez que se lida com pessoas reais, você tem que ser muito mais crítico em termos de compreender motivações para efetivamente evitar fanatismo intelectual por rótulos, etiquetagem arbitrária. Entenderam? Assim como as pessoas julgam alguém pela cor da pele e procuram motivos para rejeitá-las sumariamente, sem conhecê-las, sem chegar a conhecê-las, exatamente a mesma coisa acontece na rotulagem política que assistimos. E claro, sistemas de crenças podem ser compartilhados por uma espécie de rede comum de associações ou esquemas mentais na mente das pessoas. Daí a qualificação de uma cultura específica em si. Num contexto, se alguém acredita em algo, tem a probabilidade de que acreditarão em outro algo semelhante também. Mas isso é apenas heurística, é apenas um guia geral. Mas se esse é o ponto que você para julgar a sociedade no mundo, então você tem problemas. Porque o que você está basicamente fazendo é estereotipar, certo?
Você tende a ser muito mais crítico antes de julgar os outros ou grupos. Tomar as coisas ponto a ponto. E sim, também é uma questão de preguiça das pessoas que, novamente, simplesmente não querem pensar. Bom, voltando ao assunto de instituições em geral nesse espectro, passamos ao meio disso agora, aonde crenças compartilhadas motivam os indivíduos a meio que se organizarem vagamente, no que podemos talvez chamar de instituições de base popular. Exemplos disso comuns hoje são Black Lives Matter, Extinction Rebellion ou mesmo o movimento Zeitgeist. As características incluem figuras cabeça ou porta-vozes às vezes. Elas podem ter representações espalhadas, formais ou informais, numa rede, mas as coisas são geralmente descentralizadas. Numa organização física, reação tende a ser espontânea, tal como a reação a um evento atual e assim por diante. E finalmente, em terceiro lugar, no outro extremo desse espectro, encontramos os grupos rigidamente definidos, ou clubes, se preferirem, tal como organizações sem fins lucrativos, ou ONGs, que têm características comuns como conselho de administração. Eles aceitam doações dedutíveis de impostos, pedem dinheiro, em outras palavras, tem escritórios reais e assim por diante, com secretários e tudo, motoristas, grupos como o Greenpeace, ou o ACLU, ou o NAACP. A rigor, eles são negócios, e a maioria dos participantes são organizados formalmente por hierarquia e estratificados como tal. Desculpem a tangente aqui, mas espero que faça sentido. Vamos lembrar qual é o tema principal desse podcast. Ele é estruturalista, o que significa que levamos em conta algo que política realmente não faz. E isso é a força do sistema social de verdade, que é ignorada pela política contemporânea porque ela é suposta, ela é dada como dada, ela é dada como certa, como, mas é assim. O uso de dinheiro, por exemplo, ele é suposto como dado, como é assim. Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar de economia sem falar de dinheiro? É pressuposto, como se o sistema social que temos hoje fosse uma lei imutável da natureza, quando não é. A perspectiva estruturalista considera incentivos e procedimentos que moldam nosso comportamento e instituições, com a conclusão promovida nesse podcast de que devemos mudar essa estrutura antes de poder esperar qualquer mudança social relevante e real resolver a magnitude de problemas que vemos. Como rotineiramente eu já expliquei e demonstrei cansativamente. E a razão de trazer isso de novo é porque nesse espectro antes mencionado, indo de crenças pessoais para instituições físicas formais, todo mundo faz basicamente trabalho interno de sistema. Todo mundo pensa ao longo de linhas tradicionais, de alavancas e polias dentro da atual estrutura, internamente, dentro da estrutura econômica atual e, consequentemente, dentro da estrutura política, que ainda nos encontramos, encurralados pela máquina, com rara consideração dada a questionar a máquina em si, ou considerar mudar a máquina em si. Portanto, a necessidade de ativismo externo, de fora. Ativismo externo de fora do sistema, em oposição, contrário ao ativismo interno do sistema, uma vez mais. Um ativismo fora do sistema, um ativismo externo ao sistema, é basicamente sobre reconstrução, é sobre construção direta e desenvolvimento dentro do sistema, em vez de apenas apelar a poder. Porque é só isso que todo mundo faz. As pessoas só apelam para o poder. Todo mundo que você escuta, os ativistas ou aqueles que relatam algum tipo de perspectiva visando mudança, eles estão somente gritando ao poder. Ei poder, olha para mim, poder. Escuta, poder. Ei poder, venha, poder. Quer dizer, nós mentimos descaradamente para nós mesmos indo votar.
Eu vou votar no PT, eu vou votar no mito. Não, eu sou diferente, eu vou votar na democracia. Nada disso funciona, obviamente, empiricamente. Só pequeníssimos efeitos insignificantes em corporações e no estabelecimento político. E claro, esse tipo de pensamento não é ilógico. Obviamente, poder controla as coisas. As corporações possuem todos os recursos. O governo está no controle disso ou daquilo. São eles que fazem a legislação. Mas a conclusão verdadeiramente trágica aqui, sobre a qual realmente eu gostaria de estar errado, e talvez até esteja, e é por isso que apoio continuar fazendo coisas políticas normais, no sentido tradicional, boicotes ou qualquer outra coisa assim. Tem lugar para isso, e funcionou de certo modo historicamente. Mas hoje, com as crises pairando sobre nós, desigualdade de classe, o meio ambiente, câmbio climático, nós estamos chegando a um ponto onde a força do sistema, como se fosse uma consciência amadurecendo em si, é cada vez menos afetada por esses empurrões e puxões que nós fazemos. Os mecanismos são tão reforçados que a única coisa que se pode realmente fazer para sair desse sistema de morte, basicamente, a marcha à morte, é descobrir uma maneira de abandonar tudo e reconstruir. E eu não estou falando de comunidades pequenas com 30 pessoas morando aqui e sendo sustentáveis, claro, ou algo assim. Daí a necessidade de ativismo fora do sistema, ativismo externo. E a beleza de onde estamos hoje, versus 100 anos atrás, é que temos um aumento exponencial de tecnologia, efemerização. Chegamos ao ponto de democratização da indústria, onde é concebível estabelecer uma rede fora da rede desse sistema, sem ter que obter terra ou coisas assim, pelo menos não no sentido de comunidades, e começar a reconstruir uma economia simplesmente mostrando o dedo médio para todos aqueles, sabe, que trazem essa dinâmica constante contra qualquer coisa progressista, aonde começam a dizer, você só está tentando trazer comunismo de novo, e toda aquela história, a cornetagem sem fim, a luta contra tudo, o trolling, o menosprezar político, as acusações, sabe? Tudo aquilo historicamente, os ataques. Isso não importa mais. Isso não importa mais se você der o dedo para todo mundo e disser, vai se fuder. Faremos algo diferente. Se você não quiser ajudar ou tentar resolver esses problemas construindo algo novo, bom, continue no seu sofrimento, continue na sua jornada. Nós faremos algo diferente. Estamos cagando e andando ao que você pensa. Não precisamos da sua aprovação, não estamos fazendo nada ilegal. Acabou, estamos fora. Se você quiser vir e se juntar, você será bem-vindo. Você será absolutamente bem-vindo. Mas nós não participaremos mais nesse culto à morte seu. Agora, isso vai resolver imediatamente a crise climática com a qual lidamos? Com a indústria do petróleo? Obviamente não imediatamente. Com o tempo, o sistema substituiria se houvesse êxito. Mas se você realmente olhar com atenção como o ativismo vai atrás dessas indústrias tóxicas, eu pergunto, que sucesso elas obtiveram? De fato, tomando o exemplo da indústria do petróleo, praticamente todo mundo, todas as indústrias estão esperando pelas energias renováveis chegar a um ponto em que se torne mais lucrativo para a indústria fazer a transição a elas. E esse é praticamente o único jeito que vai acontecer. As conferências de clima não mudam nada, as guerras vão piorar ainda mais e os requisitos de energia para essas guerras vão ficar ainda mais fortes. Toda essa desestabilização, todos os problemas vão exigir energia. E cada impulso pela necessidade de mais energia significa mais dependência na infraestrutura estabelecida existente. Portanto, petróleo. E esse é um exemplo de como, sim, massa crítica pode fechar tudo se tivéssemos milhões e milhões de pessoas para literalmente sentar lá na frente e bloquear as entradas dessas empresas.
Mas você realmente pensa que vai achar gente para fazer isso? Se isso fosse acontecer, já teria acontecido. Em suma, os inúmeros mecanismos que mantêm as pessoas divididas e confusas e com raiva e distraídas nesse planeta, o sistema cultural em si e sua natureza de dividir e conquistar pela força do próprio sistema, incluindo a comunicação de grupos de elite e corporações e a própria política, garantem que as pessoas nunca se unirão da maneira que requer para de fato impor mudança e frear essas indústrias do veneno espalhadas afora. A psicologia humana está comprometida demais e acho que está ficando pior, francamente. Mais fragmentada, mais dispar, mais confusa, mais irracional. E provavelmente se pode culpar os incentivos e a estrutura da mídia social por esse aumento de fragmentação, aumento de confusão, esse fluxo constante, idiótico e impulsivo de opiniões de todo mundo, de novo, correndo como um rio, inundando e saturando a consciência coletiva geral. Muito pouca reflexão, muito pouco pensamento de longo prazo ou compreensão de ideias complexas. E claro, isso gravita na direção de confirmação de viés, perpetuamente, na acelerada e amplificada dinâmica de grupo da qual eu falei antes, aonde as pessoas nem conseguem pensar mais em ideias, elas somente pensam em associações a grupos, uma vez mais. E nessa, eu vou passar a segunda sessão, vai ser um podcast longo hoje, que fala sobre conformidade de grupo e a pesquisa que foi feita nisso. Basicamente, reforçando o fato de que grupos são péssimos. Grupos fazem mal à saúde. No geral, existe a sabedoria das multidões, obviamente. Existe um desenvolvimento em série do conhecimento. Se você for projetar algo em código aberto, por exemplo, grupos podem ser bem eficazes se organizados adequadamente, mas isso se torna secundário quando pensamos em como comportamento de grupo se manifesta, seja de forma direta e física ou na percepção das pessoas, como em ideologia política, número de cliques em mídia social e assim por diante. E pulando para o final aqui, quando se trata de institucionalização, penso que o futuro será desinstitucionalizado. As pessoas seguirão uma linha de pensamento, elas compartilharão um sistema de valores e uma abordagem. Essa abordagem, obviamente, precisará de consenso, tal como a economia paralela que continuo sugerindo e insinuando, porque ainda trabalho nessa ideia pessoalmente e outros também, o que é ótimo. E um site será feito e tudo mais. Mas contanto que as pessoas estejam institucionalizadas e os incentivos presentes e as dinâmicas de grupo biopsicossociais existindo como existem, grupos causam muito mais dano do que fazem bem. De fato, como falei há pouco, essas são as mesmas dinâmicas que impedem a galvanização que todos nós esperamos, em termos de apelos ao poder a partir desse ângulo. Então vamos recuar e pensar amplamente sobre esse abismo entre pensamento independente, raciocínio disciplinado e como ele é perpetuamente comprometido, ao menos como fenômeno geral de massa, pela interação de forças biológicas, psicológicas e sociológicas dentro do contexto de um grupo. Pondo de forma diferente, comecemos por uma pergunta. Nós somos uma espécie impulsionada pelo pensamento racional, como a era do iluminismo tentou nos convencer, ou somos como conformistas autômatos em grupo, que devido à nossa natureza social e, portanto, forças biopsicossociais que nos guiam, somos muito mais propensos a buscar a inclusão grupal ou validação, sentindo a pressão de não ser diferente da multidão ou de violar nosso senso de identidade, enquanto simultaneamente, claro, impulsivamente tendo problema com qualquer outro grupo que difira do nosso. Então, dinâmica interna e externa de grupo, mais uma vez.
E isso realmente chega ao cerne do dilema comunicativo. Comecemos pelo sistema límbico especificamente, a amígdala. A amígdala é basicamente o centro das emoções, comportamento emocional e motivação. E basicamente, quanto mais emocional a circunstância, mais a amígdala dispara. Em relação à conformidade social, estudos mostraram que quando as pessoas são expostas a sinais sociais que sugerem que o grupo ao qual elas sentem pertencerem, que pode ser uma subcultura ou a massa social em si, terem uma crença específica, a amígdala é ativada. E essa ativação pode influenciar esses indivíduos a se conformarem às crenças desse tal grupo. Portanto, sensação de medo, ansiedade ou desconforto surgem quando alguém se desvia do consenso. Caiu a ficha? E por qualquer razão evolutiva, isso parece ser muito consistente entre todos nós. Um conflito entre sentir e o intelecto, aonde o sentimento pode influenciar e anular o intelecto, como costuma ser o caso, o qual eu penso todos nós fazemos ideia. Não é universal, claro, as pessoas podem ser educadas emocionalmente para superar o desconforto. De fato, já que falamos sobre o cérebro, o córtex pré-frontal tem papel nisso, pois pode entrar em ação devido à sua relação à cognição social, usando sua capacidade de tomada de decisões e resolução de problemas para superar o estresse emocional. De fato, numerosos estudos foram feitos em gente que tem o córtex pré-frontal danificado. E todo tipo de comportamento conformista, acrítico e impensado surgiram. A capacidade de fazer escolhas diminui e as pressões emocionais podem prevalecer. Razão pela qual, em toda a sua complexidade, urge considerarmos essas coisas quando julgamos alguém, porque enquanto as pessoas são parcialmente conscientes e parcialmente responsáveis por suas ações, existem muitas forças biológicas que influenciam o comportamento, desnecessário dizer. E isso é algo que os sistemas de justiça criminais pelo mundo nunca consideram. Alguns podem se lembrar em meu livro de 2017, O Novo Movimento dos Direitos Humanos, eu dou o caso do assassino em massa Charles Whitman, que escalou uma torre na Universidade do Texas, se bem me lembro, em 1966, e começou a atirar e matar pessoas aleatoriamente. E o que foi encontrado em sua autópsia foi um tumor empurrando contra sua amígdala. De qualquer forma, seguindo, também tem os hormônios, como a oxitocina. Oxitocina é envolvida em vínculo social, confiança, cooperação. A pesquisa mostra que oxitocina pode aumentar conformidade social, promovendo sensações de afiliação e confiança, portanto reduzindo o pensamento crítico, bem como promovendo a conformidade. Tem um estudo de 2019, publicado em Frontiers and Neuroscience, Fronteiras e Neurociência, intitulado, abre aspas, Oxitocina facilita a aprendizagem social, promovendo conformidade a indivíduos confiáveis, fecha aspas, que explora esse fenômeno. E eles escrevem, abre aspas, um número crescente de estudos relataram consistentemente que oxitocina promove conformidade nos pontos de vista de indivíduos dentro do grupo, indivíduos internos do grupo. Mais recentemente, descobrimos que a oxitocina pode aumentar a aceitação de conselhos sociais dados por especialistas sem influenciar a sua confiabilidade percebida em si. Mas esta maior conformidade, neste contexto, é associada ao quanto um especialista é inicialmente confiável e apreciado. Fecha aspas. Apelo à confirmação de viés de autoridade, ali mesmo.
Então você vê como esse tipo de reação, com base no vínculo social com a pessoa que você gosta ou confia, como uma autoridade, como um professor, por exemplo, pode inibir o pensamento crítico que gravita em direção à conformidade, de novo. E semelhante é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor envolvido no processamento de recompensa e motivação do ser humano. E estudos mostraram que ela pode aumentar a probabilidade de conformidade social, aumentando a percepção das possíveis recompensas de se conformar ao grupo, tendo a ver com experiências prazerosas. Vícios, por exemplo, como a maioria sabe, são amplamente associados à liberação de dopamina. E, novamente, voltando a meu livro, aonde apresentei o neurobiólogo pesquisador Vassily Klitschko, que escreve, abre aspas, o desvio da opinião individual daquele do comportamento do grupo é interpretado pelo sistema nervoso como comportamento errôneo, o erro de previsão de recompensa, que inicia o processo de mudança comportamental baseada no mecanismo dopaminérgico de dopamina de reforço de aprendizagem, fecha aspas. Portanto, os nossos cérebros estão meio que presos entre pensamento racional e tudo isso, até certo ponto, é impulsionado pela evolução. É uma contra-reação impulsiva para tentar manter coesão no grupo e preferir conclusões dentro do grupo. O outro é serotonina. Serotonina é um neurotransmissor envolvido na regulação do humor, cognição e, notadamente, comportamento social, onde estudos sugerem que ela influencia conformidade social, modulando o processamento de informações e, portanto, tomada de decisão. Em outras palavras, aumenta a sensibilidade aonde, através da exposição a estímulos sociais, como expressões faciais e outros sinais sociais, a probabilidade de uma resposta de conformidade emocional aumenta, em contraste ao intelectual. Portanto, novamente, cognição tendenciosa, o viés da cognição, que provavelmente podem ser atribuídos a comportamentos como ignorar visões de mundo que contradizem a própria e etc. De fato, se você olhar a muitos dos estudos de conformidade social feitos, estudos controlados, feitos com pessoas para assistir à sua reação, a combinação de todas essas influências, e existem muitas, mas isso é apenas um esboço grosseiro. Eu não sou especialista, obviamente. Mas eu fiz uma boa pesquisa sobre isso porque é fascinante. E ela mostra que lutamos com forças contra o pensamento racional. Isso é o que está debaixo do capô, por assim dizer. Tal como o experimento de conformidade de Asch, que já falei antes. Mas para esclarecer, vamos só repassar alguns. O experimento de conformidade de Asch, provavelmente um dos estudos mais citados sobre conformidade social, aconteceu onde participantes em grupo eram solicitados a julgar o comprimento de uma linha reta desenhada numa folha de papelão. Mas dentre os participantes haviam atores que fingiam ser participantes e davam respostas claramente incorretas, de propósito. Apesar das respostas serem obviamente erradas, uma proporção significativa dos participantes em grupo que desconheciam sobre os atores conformavam-se e davam a mesma resposta errada quando perguntados. O experimento foi nos anos 50. O link do experimento real da época está na descrição. É de apenas 1 minuto de duração, vale a pena. Outro famoso que vem por um ângulo diferente é o experimento de obediência de Milgram, de 1960. Stanley Milgram testou até que ponto as pessoas obedeceriam à autoridade, mesmo que isso significasse infligir dano em outras pessoas. O experimento provou que muitos participantes estavam dispostos a dar o que acreditavam ser choques elétricos bem dolorosos em estranhos, simplesmente porque haviam sido instruídos a fazê-lo por uma autoridade. Bom, vocês sabem, né? Eu estava apenas seguindo ordens.
E desde que mencionamos a mídia social antes, existem muitos estudos emergindo agora com relação ao que a mídia social fez como um fenômeno de grupo, quando se trata, por exemplo, do endurecimento de estruturas de crença. Um fenômeno indicado é chamado de prova social, que é simplesmente pensamento de grupo para fazer parecer que todos concordam. É o que acontece nessas bolhas online, as câmeras de eco da mídia social, onde todo mundo constantemente reforça a estupidez de todo o resto. E como uma parte, não esqueçamos que a coisa toda é viciante. Os elementos viciantes da mídia social são bem estabelecidos e orquestrados, alimentados pelas recomendações algorítmicas, vastas doses de dopamina, com aqueles botões que você aperta para curtir e toda aquela merda. Todas essas coisas podem reforçar conformidade social de maneiras complexas também, ou contribuem à conformidade, né? E seguindo no mesmo contexto, temos simplesmente a cultura em si. Como também abordo em meu livro, existe coerência e existe crença. Coerência e crença em si, conforme ditado pela cultura ou uma subcultura que seja identificada. Em outras palavras, subculturas geram sistemas de crenças. E existe coerência com muitas áreas de foco diferente, como a gente viu nas últimas eleições aí entre Lula e Mito, como a ideia de uma economia de mercado que se autorregula, aonde o que todos precisam fazer se vira, porque tudo depende de você mesmo, porque o seu sucesso ou derrota são responsabilidade sua, e não tem mais nada na estrutura interferindo nisso. Todo mundo tem chance igual, tanto o filho de pais alcoólatras que cresce na favela, quanto o filho do dono do Pão de Açúcar. Todo mundo tem chance igual. Ai, meu, como vem. Mas se você acredita que só depende de você e que não existem outras inibições, então é muito provável, conforme estudos mostram, que você acredite em outras noções semelhantes, especialmente com relação a livre-arbítrio, tal como a atitude que as pessoas têm em relação a quem comete crime. Se você acredita que você é o único ponto de origem de seu comportamento e outras pessoas serem o único ponto de origem do comportamento delas mesmas, e não existem influências estruturais ou biológicas ou traumas, ou qualquer outro algo, então você simplesmente olhará as pessoas como 100% responsáveis por tudo que elas fazem, o que é cientificamente uma inverdade. E tudo isso, claro, promove um esquema mental, o esquema de crença, promove uma espécie de equilíbrio baseado em conformidade e lealdade interna à maneira como você mesmo pensa, o que, novamente, a cultura é fundamental em desenvolver isso. E falando disso, não esqueçamos a influência da economia em si e a coerção de nosso sistema para sair e ter que ganhar dinheiro e preservar a riqueza, preservar o dinheiro que você ganha. Pois isso, claro, desencadeia todo tipo de fator biológico e genético diferente, fatores hormonais e assim por diante, levando à conformidade do grupo. Isso é fácil de entender. E talvez o mais fundamental sendo não querer fazer onda. Ou fazer qualquer coisa que te faça parecer estranho, porque obviamente você tem que arrumar emprego. Você tem que se conformar às normas da sociedade para ser respeitado bastante, para desempenhar esses papéis de escravo. Desnecessário dizer, você precisa sobreviver. Então você gravita na direção do que permite isso. Ganho financeiro e conformidade são perpétuos nesse jogo horrendo. Seus valores e ideias os valores e ideias da maioria das pessoas sempre se tornarão secundários no longo prazo para a sua sobrevivência fundamental. Se você tem que violar seus próprios princípios básicos para comer, a maioria de vocês ouvindo agora provavelmente violará esses princípios a algum grau. Existe todo tipo de jeito que você pode se convencer a qualquer coisa quando você está economicamente estressado.
tal como pessoas na pobreza que furtam ou roubam bancos e assim por diante. Não se pode olhar o tal chamado comportamento criminoso das pessoas sem olhar as forças econômicas de influência, pelo menos quando se trata de algo como crime de propriedade. E isso se manifesta em grandes neuroses também. Não é simplesmente, eu estou com fome, eu vou roubar pão. A psicologia de escassez, a mentalidade de escassez pira todos nós. E como uma parte, alguns podem ser familiares a essa noção na comunidade libertária chamada voluntarismo, que é uma noção completamente abstrata e ridícula, porque virtualmente todas as decisões econômicas são decisões coercitivas. Você é coagido de uma forma ou outra, porque se trata de sobrevivência e bem-estar. Voluntarismo é desmascarado imediatamente pelo fato que o sistema inteiro é um monopólio e não se pode fazer nada fora dele. Primeiro de tudo, todo mundo é coagido a participar em comércio. Mas além disso, todo tipo de racionalização tem que ocorrer o tempo todo, que força as pessoas a transações econômicas que elas realmente não querem, mas que tem que fazer. Ou você acha que toda essa gente fazendo trabalho braçal no McDonald's ou algo assim diz: eu sou voluntário para esse tipo de empregador, porque acredito nisso e vou me satisfazer. Eu estou me submetendo voluntariamente para ser um escravo assalariado. Não. E conformidade empresarial é única também. Pense só. Pode parecer mínimo ou irrelevante, mas pense no terno de negócios. O que há com essa gente que se veste de terno e gravata, exibindo essa pretensão que são gente de negócios? Por que o uniforme? Isso é como um uniforme de colégio católico. Símbolos de poder, símbolos de sucesso, se conformando a consumismo flagrante, gente vestindo essas fantasias e se apresentam desempenhando um papel, exibindo o carro e toda aquela história. São todas dinâmicas de comunicação social e, até certo ponto, conformidade. E paro por aqui. Muito mais pode ser dito no assunto, mas a questão aqui é: a qualquer grau que sejamos conscientes e tenhamos livre-arbítrio, onde podemos tomar decisões, influenciar os outros, tentar fazer o mundo progredir, resolver problemas e tudo aquilo, tem uma parte de nossa biologia, tem a influência da cultura que sufoca qualquer maneira nova de pensar e, obviamente, mudança social. Nós somos compelidos por nossa natureza social, colocando de forma simples. E isso é parte da revelação estruturalista. Não é apenas a estrutura econômica ou a estrutura do sistema social que nos inibe por causa de suas forças. É também nossa estrutura interna. É o jeito que evoluímos, parece. Que é exatamente o que a ciência nos diz. Que somos muito mais propensos a tomar o lado do grupo e não mudar nada, do que ir contra e tentar perseverar. E penso que essa energia de influências é algo realmente a se considerar quando tentamos ser otimistas sobre o futuro e ver as engrenagens girarem para fins positivos. E é por isso que penso que o ativismo tradicional falha continuamente, por causa dessas complexas dinâmicas sociais de grupo. E para ser claro, eu não argumento algum sentido amplo de essa é a nossa natureza humana, não podemos perseverar e toda aquela história. É uma nuance específica de nossa biologia, é nossa psicologia evolutiva e cultura combinadas que criam esse efeito. Como Marshall McLuhan disse, abre aspas, não há absolutamente inevitabilidade alguma, contanto que haja vontade de contemplar o que acontece. Fecha aspas. O que significa que as pessoas precisam entender essas coisas. O que é uma tarefa de ordem maior na sociedade contemporânea, dados todos os mecanismos de reforço que levam as pessoas a não entenderem isso. É fatídico. E o que fazer?
Nós mudamos de marcha, nós reconhecemos essas coisas, nós rumamos na direção do pensamento independente, nós nos afastamos de grupos, nós queremos ver transição se desenvolver aonde as pessoas agem independentemente, com base numa compartilhada linha de pensamento, num modo diferente de ativismo, um ativismo desenvolvimentalista, do qual falarei mais no futuro, aonde essas influências perpetuamente sufocantes sejam deixadas para trás. O seu nome é Peter Joseph e se você se importa com o trabalho dele, você pode apoiá-lo pelo Patreon. Eu agradeço a todos ouvindo e agora eu vou colocar a entrevista mencionada no início. Fique bem por aí, pessoal, e até a próxima.